Bom dia ao nosso convidado especial, Miguel Rosseto. Bom dia. Nosso ex-ministro, sociólogo, um homem que tem um conhecimento profundo dentro da nossa sociedade, experimentou gestão pública nacional, local, quer dizer, um homem de grande experiência que se forjou aí nos trabalhos do dia a dia, né? Então, para nós é um motivo de grande satisfação, Miguel Rosseto, candidato a vice-prefeito, uma grande satisfação para os sindicatos, que hoje tem 75 anos de idade, esse sindicato, e nós estamos na presidência aí há 8 anos, e esse sindicato representa hoje milhares de micro, pequenas e médias e grandes empresas, tem no seu comando uma diretoria bastante ampla, bastante ativa, né? E que tem feito o possível e o impossível. Temos sentido na carne aí as perdas de amigos, de pequenos, micros empresários que não estão resistindo a toda essa pressão econômica, a tudo que está acontecendo hoje aí com essa Covid, e é uma situação bastante delicada. Os empresários pequenos todos com medo, porque não tem noção, não tem muitas informações. Então, e a gente tem procurado cobrir muitas coisas para ajudá-los, mas é difícil, tu sabe disso, porque é um homem experimentado nessa lida aí, sabe muito bem como é que é lidar com isso. Mas também, nesse momento, é um momento de alegria muito grande para nós, também de ter a nossa candidata a prefeito, né, Manuela Dávila, juntamente com a experiência do Miguel Rosseto na vice-prefeitura. E são candidatos todos que estão aí na lide lutando pelo desenvolvimento do nosso Estado e pela preparação. E isso aí para nós é motivo de satisfação poder ouvi-los, né? Poder conversar tranquilamente. Nós não estamos aqui para fazer questionamentos gigantes, nós estamos aqui para discutirmos o dia a dia da nossa política local. Isso é que nós precisamos saber. Nós precisamos saber também, Miguel, dentro dessa atividade todas aí, uma infinidade de informações, inclusive lá o 4º distrito, o nosso mercado público, que para mim é um cartão de visita, tu sabe bem disso, no Brasil inteiro, tu andou por aí tudo, tu viu, todas as grandes capitais têm o seu mercado tradicional, bonito, com um bom movimento, né, com cultura, com tudo que pode ter dentro de uma empresa desse tamanho. Também saber um pouco do transporte coletivo, saber um pouco da nossa educação, pelo que a gente precisa saber também, e principalmente, Miguel, da educação e do transporte público. Por quê que eu te explico? O pequeno e o microempresário usam muito o transporte público. Eles se deslocam de bairro a bairro para os seus negócios. E muitas vezes está ele, a esposa, a filha, ele precisa de uma creche boa, de uma escola boa para as crianças, para poder trabalhar. Senão eles não podem trabalhar, não podem gerar riqueza, renda. E hoje, com essa pandemia, piorou muito isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem sentido aí, um momento assim muito difícil, que a gente ouve de cada microempresário, de cada amigo que está lá no recanto, não só de Porto Alegre, como nós temos 364 cidades sob a nossa coordenação, a gente tem atendido aí os dissídios coletivos, as convenções, temos tido um trabalho muito bom com todas as entidades sindicais, eu tenho uma amizade muito grande com os presidentes sindicais, laborais, e a gente tem se ajudado muito aí na medida do possível, vamos vendo o que a gente pode colaborar, o que a gente pode fazer. Gêneros Alimentícios não parou. Também não parou, mas também ficou com uma situação muito delicada, porque a situação econômica atingiu a todos. Mesmo que o faturamento, a gente sabe hoje, tu tem essa experiência aí, porque tu trabalhou em produção, tu sabe bem, o desenvolvimento econômico caiu muito. Então, o pequeno empresário hoje, ele não vende mais aquilo tudo que ele vendia, ele vende o essencial, feijão, arroz, batata, açúcar, aquelas coisas todas que a gente tem experiência do dia a dia. Uma ciazinha pequena e tal. Então, está difícil de se manter pagando aluguel, pagando os trabalhadores em dia, fazendo as coisas tudo. Então, isso tudo a gente vai conversando no decorrer da nossa reunião, Miguel, para a gente ouvir de ti, que tem uma experiência muito profunda em tudo isso, né, que conhece o Brasil inteiro, para nós vai ser um motivo de grande satisfação. Então, apresento a todos os amigos, nossos companheiros de diretoria, o candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, Miguel Rosseto. Tens a palavra, Miguel. Eu queria dar um bom dia para todos vocês. Falo do João Francisco e falo com a Ana Paula e a Flávia, que eu acho que vão coordenar um pouco, né, o nosso encontro. Sim. Deixo um abraço em nome da Manuela Dávila também, para todos vocês, todos que nos acompanham aqui na sala. Eu não estou enxergando todos e todas, mas, enfim, quer dizer, estou me sentindo numa sala de reuniões onde nós vamos conversar sobre a nossa cidade e conversarmos. Eu acho que essa é a ideia que o João Francisco traz para nós.
Eu queria primeiro reconhecer o trabalho de vocês como vice-governador, nos aproximamos muito em vários programas, mesmo a nível nacional também, quando tratamos mais o tema da alimentação, programas, enfim. E eu tenho um grande respeito por vocês, um respeito orientado por essa história, e vocês compõem essa rede extraordinária de abastecimento de uma cidade como a nossa. Quer dizer, vocês têm os números que eu tenho me ajudam, João Francisco, dão conta de 2.000, é uma referência, tá? Quer dizer, mercados, mini-mercados, uma estrutura de abastecimento, toda a nossa cidade, né? Só em Porto Alegre, Miguel, são 8.000 pequenas e médias empresas de gêneros alimentícios. Imagina, quer dizer, vocês têm essa rede, né, que garante o abastecimento de uma cidade com 1,5 milhão de pessoas. Quer dizer, na campanha nós temos nos encontrado mais, porque percorremos bairros e vilas e sempre, obviamente, encontramos, né, um armazém, um mini-mercado aberto, abastecendo a nossa sociedade. Portanto, vocês têm um papel, uma responsabilidade enorme, né, com a cidade, porque vocês, com o trabalho de vocês, da equipe de vocês aqui garantem esse abastecimento e que conhecem e produzem essa rede de logística impressionante para fazer com que, enfim, os alimentos, os gêneros, os produtos cheguem à nossa população. Isso merece muito respeito por todos nós. Vou listar alguns temas. O João abriu a condição, eu diria assim, do empreendedor e do cidadão. O cidadão e a cidadã que precisa de uma creche, né, que precisa de um transporte, e o empreendedor que precisa de uma relação de diálogo e de apoio da Prefeitura Municipal. Eu vou falar alguns temas, eu não quero... E depois, no diálogo, nas perguntas, a gente vai acertando melhor. Primeiro que eu acho que é importante reconhecer a gravidade da situação, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma situação talvez das mais impactantes da nossa história, das nossas gerações, uma profunda crise econômica, uma incerteza em relação à condição sanitária da cidade, do Brasil, do mundo. Vocês acompanham essas situações nos Estados Unidos, na Europa, em outros países, enfim. Há uma insegurança em relação à condição sanitária, de saúde da nossa população. Há uma condição econômica e social brutal e, portanto, uma situação que exige um ambiente de cooperação, e essa palavra eu quero guardar, de cooperação muito, muito, muito forte, para que a gente não crie mais problemas e encontre soluções de uma forma coordenada. E aqui eu quero dizer com toda a responsabilidade, a Prefeitura tem um papel muito, muito importante de liderar um ambiente de coordenação e cooperação entre todos os agentes econômicos e sociais de uma cidade como Porto Alegre. Eu quero registrar isso, porque isso faz parte do nosso compromisso, da Manuela e meu. Nestas situações, se em condições normais ganham os locais que coordenam mais as suas iniciativas, o setor privado, o poder público, a sociedade, é isso que o mundo nos mostra, né? Quando tu consegue criar um ambiente de cooperação dos recursos a partir de um planejamento construído de forma comum, o que dirá numa situação como essa? Então, o primeiro compromisso que eu quero deixar claro, João Francisco, com todos vocês, é esta ideia de um ambiente de cooperação e de diálogo. Nós vivemos uma cidade enorme, complexa, cosmopolita, desigual, e, portanto, uma prefeita, esse é um compromisso da Manuela, um governo que quer acertar tem que aprender a escutar. A arrogância fabrica erros. O diálogo, né, constrói acertos, e nós queremos acertar muito aqui em Porto Alegre. O primeiro compromisso é com esse diálogo permanente, porque os desafios vão se alterando, né, os desafios vão mudando. E não se trata, portanto, de fazer 2, 3 anúncios, né, e manter uma prefeitura com portas fechadas, não dialogando, e criando um padrão de gestão pública, né, que tenha como marco um diálogo permanente. Capacidade de dialogar, capacidade de ter iniciativa e capacidade de realizar o que foi planejado. Nós temos, sim, experiência de administração, nos conhecemos, governamos 16 anos em Porto Alegre, e, portanto, essa é a nossa história, aprendemos, erramos, acertamos, mas temos capacidade de montar equipe, conhecemos a cidade, conhecemos gestão pública. E essa ideia, para mim, é a primeira ideia que eu quero passar para vocês. Quer dizer, essa ideia de um diálogo permanente para enfrentarmos esta situação gravíssima
da economia da cidade. Isso significa que nós queremos verdadeiramente, quer dizer, permitir que a nossa economia respire e funcione de forma aberta e bem. Eu quero deixar muito clara essa nossa opinião frente ao debate político que acontece em períodos eleitorais, né? Nós queremos que o comércio, que as atividades permaneçam abertas e com segurança e de forma estável, o que é muito importante. A experiência de abrir e fechar foi uma experiência desastrosa aqui em Porto Alegre para toda a cidade, né? Nós queremos conversar com vocês e acertar uma política que garanta estabilidade ao máximo possível, ao máximo possível. Significa manter as atividades econômicas abertas, o comércio, as lojas, significa, sim, buscar as melhores orientações, as melhores experiências nacionais e internacionais, onde nós conseguimos preservar uma economia funcionando e, ao mesmo tempo, garantir estabilidade da saúde sanitária na nossa população. Por isso a Manuela tem insistido tanto, nós, em buscar vacina. Vocês estão vendo, tem países que falam em começar a vacinação em dezembro agora. Então, nós vamos disputar isso. Nós queremos que o governo federal assuma sua responsabilidade, nós vamos disputar. Vamos participar desse jogo ativamente. A população de Porto Alegre vai ter que ser uma das primeiras a ser imunizada e garantindo, portanto, saúde, vida e estabilidade na convivência social e econômica da nossa cidade. E nós vamos utilizar todas as condições e iniciativas para preservar vida, saúde e estabilidade para Porto Alegre. Nós temos aqui, nas melhores faculdades, os melhores profissionais da área médica, da área da saúde, capazes de nos ajudar com comitês técnicos, e vamos, e eu paro por aqui esse tema, vice João Francisco, essa é uma posição nossa, da Manuela, minha, eleita prefeita. Nós não vamos esperar janeiro, nós vamos convidar toda a representação empresarial, trabalhadores, a cidade, e vamos compor, e vamos escutar e tentar acertar de forma unificada as iniciativas que vamos, inclusive, dialogar com o prefeito Marquesan. Nós não temos um tempo de esperar um mês e meio para começar a discutir iniciativas que permitam garantir normalidade econômica e sanitária para Porto Alegre. Tenho certeza, né, que o prefeito Marquesan vai encontrar espaço de diálogo a partir de uma liderança eleita na cidade. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. Nós queremos um comércio aberto, uma economia funcionando, nós temos grandes desafios. Quase 30 mil porto-alegrenses, né, perderam o emprego nesses 4 meses. Nós temos muita gente, né, com redução de jornada, com contrato suspenso, gente, né, com auxílio emergencial. E essa situação, mantidas as condições de temperatura e pressão, acaba em dezembro. Então, toda essa situação de apoio financeiro que foi conquistado, o cenário atual, meus amigos, amigas, é que isso encerra em dezembro. Nós estamos imaginando uma cidade de Porto Alegre numa condição de enorme dificuldade social, né? Miséria, pobreza e violência social. Quer dizer, quando a gente coloca os números, né, são mais de 200 mil porto-alegrenses recebendo o auxílio emergencial, né? E os números que eu tenho dão conta de quase 150 mil, 140 mil na redução de jornada e com os contratos suspensos de trabalho. É uma população muito grande em relação à população economicamente ativa da cidade. Nós vamos ter que pensar isto de forma emergencial, como evitar que a fome, o desespero, né, e a violência social, eu diria assim, entrem na nossa cidade. E, bom, nós temos convivido na periferia da cidade uma situação muito, muito, muito dramática de fome, e nós temos que se ajudar nisso. Bom, o que fazer nesse cenário? É óbvio que uma liderança de Porto Alegre ela deve disputar nacionalmente, deve buscar cooperação com Brasília, com o governo do Estado, com a região metropolitana, deve articular iniciativas positivas para Porto Alegre. Nós estamos pensando, e construímos isso, escutando vocês, a representação econômica dos trabalhadores de Porto Alegre, algumas iniciativas que nós vamos testar. Que iniciativas são essas, né? Para criar, fortalecer, dinamizar o nosso comércio, a nossa economia aqui na cidade, né? Primeira essa, é o diálogo, né, permanente, escutando vocês e corrigindo e adequando iniciativas para a cidade. Nós achamos que é possível criar um sistema que libere crédito. A nossa experiência não é uma boa experiência do crédito. Via de regra, né, o tema das garantias tem dificultado muito, especialmente em épocas de crise, né?
vocês sabem, nós usamos isso, consegue financiamento que não precisa de financiamento, né? É um pouco um jargão, né? Porque os bancos têm uma política muito conservadora, eu diria assim, nesses momentos de crise econômica, né? As experiências que existem, já há regulação para isso, nós anunciamos isso, fomos liderança nesse anúncio, nós achamos que a prefeitura pode colaborar ajudando a partir de um fundo garantidor municipal, né? Não há nenhuma novidade, o Banco Central já normatizou isso, né? A prefeitura tem condições de deslocar parte do seu orçamento, nós pensamos em 17 milhões, e criar um fundo garantidor profissional a partir de uma rede bancária, os bancos estatais, uma estrutura de bancos, e alavancar até 200 milhões de reais aqui em Porto Alegre. Santa Catarina teve essa experiência e outros lugares tiveram essa experiência. Isso significa, né, ter uma política facilitadora do crédito para a nossa economia aqui em Porto Alegre, né? É uma experiência já conhecida, normatizada, e nós podemos rapidamente operar com esta política de crédito. Nós achamos que nós temos que melhorar a estrutura de compras da Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura é uma grande compradora, Nós achamos que é possível sair dessa média de 8%, né, que é o volume de compras da Prefeitura no mercado de Porto Alegre, e passar como meta para 20%, que daria algo em torno de 340 milhões de reais, para que esta renda, esta riqueza, ela permaneça na cidade de Porto Alegre. Então, nós queremos pensar uma estratégia de compras públicas vinculadas, orientadas para que o mercado local absorva esta demanda da Prefeitura de Porto Alegre. Construir uma ideia de menor preço para melhor preço, que é uma ideia correta, é um conceito correto do ponto de vista econômico e eficiente do ponto de vista econômico. Nós já estamos desenhando a partir de várias experiências e vamos escutar vocês. Essa é a ideia de buscar um equilíbrio, mas fazer com que esta receita de Porto Alegre gire a economia local, organizando produtores, organizando o comércio, a capacidade de atender esta demanda a partir de Porto Alegre. São dois temas muito importantes para nós, para rapidamente dinamizar ou colaborar com a dinamização da nossa economia local. Eu não vou, por conta do tempo, que eu vou encerrando, mas é evidente que é um debate nacional, nós precisamos recuperar o crescimento nacional, e nós vamos participar desse debate. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a Prefeitura tem responsabilidades, pode colaborar, e nós queremos estar colaborando nesse sentido. Não queremos estar na frente nem atrás, queremos estar ao lado, se esse é um posicionamento adequado que nós aprendemos. Não precisa estar na frente, não precisa estar atrás, não deve estar atrás, mas tem que estar no lado. Nós achamos que é um espaço muito importante, viu, gente, de qualificação dos nossos empreendedores. Nós temos experiências importantes com o Sebrae, mas nós queremos, com os sindicatos, nós achamos que é muito importante, o Poder Municipal pode colaborar com uma rede de qualificação dos empreendedores. E quando estou falando de qualificação e inovação, é impressionante, mas é isso. Quer dizer, nós temos empreendedores na cidade que não conseguem entrar numa licitação municipal, não tem estrutura, e não conseguem entrar e compartilhar uma licitação no município de Porto Alegre. Portanto, usar a experiência de vocês, Sebrae, construir, eventualmente, aplicativos, facilitadores, pensar estratégias que aproximem os nossos empreendedores com essa estrutura de negócio, eu diria assim, aqui na cidade de Porto Alegre, né? Por fim, quer dizer, sempre é um tema que nos deixa perplexos, mas é isso mesmo, nós estamos fora da prefeitura há 16 anos, tá? 16 anos nós não governamos. Mas é impressionante o tema dos alvarás. Impressionante. A dificuldade, segue a dificuldade, enfim, lojistas, comerciantes, os depoimentos vocês conhecem. A dificuldade de juntar meio ambiente com área econômica, os alvarás, nós temos que ter um equilíbrio nisso, né? Qual é o equilíbrio? Agilidade e fazer as coisas de forma correta, adequada. E vamos buscar isso, sim, com todas as tecnologias disponíveis, os recursos disponíveis, enfim, para jogar isso num processo de inovação rápido e correto de licenciamento estimulador da atividade econômica da nossa cidade. Nós não temos nenhum interesse em retardar qualquer tipo de investimento econômico da cidade, ao contrário. Nós precisamos muito de gerar trabalho, emprego, de estancar as demissões e criar um ambiente de retomada da atividade econômica da cidade. Por fim,
nós temos uma medida muito concreta, estamos trabalhando nisso, não é fácil, mas estamos trabalhando, que é suspender o aumento do IPTU não comercial em 2021. Nós achamos que é muito importante, nós temos que combinar, gente, responsabilidade fiscal. A prefeitura tem muita demanda social, econômica, investimentos, né, que nós queremos retomar, mas reconhecer a dificuldade econômica, financeira, da atividade econômica, especialmente dos pequenos, médios empreendedores, que não têm poupança, que esgotaram a poupança, estão devendo muito, que é suspender o aumento do IPTU para 2021. Nós estamos trabalhando nisso, não é fácil, mas estamos trabalhando. E nos diferenciamos dos nossos competidores em relação a isso, né? Nós calculamos algo em torno de 34, 35 milhões de reais, que é esta cota, que nós achamos que a prefeitura deve, sinalizando, né, o reconhecimento da dificuldade econômica, não cobrar no ano de 2021, e a nossa assessoria já está buscando viabilizar tecnicamente esta condição, caso nós ganhemos a prefeitura em 2029. Este é o núcleo, tá, gente, de iniciativas que nós queremos dialogar com vocês. Há uma série de outras iniciativas que durante a conversa a gente pode fazer. Nós queremos fortalecer os comércios de bairro, todo um conceito de cidade que vocês vão participar ativamente, a ideia de bairros completos, esse conceito nós estamos buscando muito, né? Na discussão do plano diretor da cidade, a ideia de uma cidade com bairros completos, que qualifiquem a vida das pessoas, que elas encontrem próximo da sua comunidade, da sua residência, né, serviços com qualidade, né, capacidade de abastecimento, atendendo suas demandas nos seus bairros de forma mais possível. Isto são referências de cidades modernas, sustentáveis e saudáveis. Portanto, os comércios de bairro fortalecidos, a economia local fortalecida, faz parte de uma agenda de planejamento da cidade. O fato é que a nossa cidade, né, passa, portanto, por uma crise econômica, desqualificação dos serviços, aumento de pobreza e miséria e ausência de um planejamento territorial na nossa expansão. O resultado disso são regiões inteiras sem água, é impressionante, eu digo isso porque conversei agora no sábado, Vila Farrapos, né, com comerciantes sem água, sábado na Vila Farrapos, aqui embaixo. E, por outro lado, o alagamento, né, dificultando o comércio, a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, na zona leste, né, da nossa cidade, Partenão, Loma do Pinheiro, também sem água, né? Um DEMAI com grande capacidade técnica, né, sufocado na sua capacidade de investimento, mas investimentos já estão ocorrendo para ver esses problemas. Isso significa planejamento urbano, pensar um plano diretor da cidade de forma mais aberta e a cidade assumindo os seus compromissos. Nós vamos falar de segurança aqui, preciso reorganizar uma agenda de segurança e retirar o custo do comércio com segurança privada. Eu falo de boa, tá, gente? Eu tenho amigos. Essa pauta não é estranha para a gente, tá, tio Francisco? Nós temos amigos, parentes que são comerciantes, lojistas, portanto, não é uma pauta estranha, tá, para mim nem para a Manuela. O custo de segurança, o custo adicional que vai sendo agregado por conta da ausência de serviços públicos. Tem como nós melhorar toda uma estrutura de segurança pública a partir dos bairros, das regiões, integrando os esforços com mais qualidade, tendo políticas ativas, né, que começa na iluminação e termina numa agenda articulada com as nossas polícias. Infraestrutura na cidade, nós temos que retomar um sistema de transporte com mais qualidade, exemplo de outros países, é insuportável o preço da passagem de Porto Alegre, é uma passagem cara, é um serviço ruim prestado à população, totalmente desarticulado, o sistema de ônibus, as lotações, a ciclovia tem que entrar. É impressionante como eu escuto essa demanda, viu, gente? E não é a ciclovia, como é que chama, do esporte, né? Não, é a ciclovia do trabalho, a ciclovia do trabalho, né? Da redução do custo, quer dizer, essas ideias nós vamos compor junto com vocês, tá, gente? Enfim, nós estamos muito determinados, né, a partir das nossas experiências. Manuela está muito preparada, com uma gana, com uma vontade enorme de acertar. A cidade de Porto Alegre tem muitos recursos. E quando eu falo recursos, não é só o orçamento do município. Vocês são uma comunidade organizada, tem uma inteligência que pode ajudar a nossa cidade. Nós temos grandes universidades aqui, gente, são as melhores do país.
elas podem ajudar mais a nossa cidade, com seus recursos, com a sua inteligência, né? Nós somos uma cidade que é um polo de saúde, é um polo de educação, uma cidade de serviço, uma cidade que tem que recuperar sua capacidade cultural, enfim, movimentar renda, né? Atração de renda, de riqueza de fora da nossa cidade para dentro de Porto Alegre, para fazer recuperação econômica, né? Dinamizar nossa economia, polo de inovação tecnológica. São agendas que nós queremos compor com vocês numa relação de diálogo e devolvendo à cidade qualidade de vida e estabilidade que ela merece. Portanto, é uma agenda que reconhece desafios enormes que nós temos pela frente, mas, ao mesmo tempo, uma confiança que, a partir dessa relação, nós possamos voltar a viver numa cidade com muita qualidade de vida. Porto Alegre já foi isso. Já foi a cidade com a maior qualidade de vida do país, o melhor sistema de transporte, capital da democracia. Todos nós nos orgulhávamos de dizer que morávamos em Porto Alegre, referência da cultura, da qualidade de vida. Então, é com essa disposição, com essa vontade que nós nos apresentamos, Manuela e eu, com um diálogo com vocês, tá, João Francisco, toda a equipe e todos vocês do Sindicato. Muito bom. Miguel, soou como música para nós aí, porque eu estou sendo acompanhado por diretores também aqui. Então, essa parte do empreendedor ser valorizado nas compras do município. Isso é fundamental também para nós, porque a gente não pode admitir que a gente tenha uma receita enorme no município de uma cidade, como Porto Alegre, e muitas vezes o pequeno e o médio empresário não pode participar, e tu sabe bem disso, porque ele é pequeno, ele tem dificuldades, ele tem uma série de coisas para fazer, muitas vezes a própria organização do estabelecimento. Eu gostei muito de ouvir esse lado aí de facilitar as coisas para a cidade ser abastecida pelos pequenos e médios comerciantes. Isso é muito bom, isso soa como música para todos os comerciantes. E, ao mesmo tempo, saber dessa disposição, você de aliviar o IPTU, mesmo nesse ano de 21 aí. E eu te perguntaria mais também, que são perguntas, aquilo que eu estou falando aqui são perguntas dos meus diretores e pessoas que estão me fazendo. Como é que tu vê esse aumento do IPTU escalonado em 6 parcelas? Vocês vão acabar com isso? Como é que tu está pensando isso, tu e a Manuel? Deixa eu te dizer, primeiro, nós achamos que a correção da planta de imóveis é um movimento adequado e justo do ponto de vista tributário. Sim. Então, nós achamos, sim, que o IPTU é um tributo importante para a cidade. Ele é um tributo positivo, porque ele permite justiça tributária, onde aqueles que têm maior riqueza, né, colaborem mais proporcionalmente com a nossa cidade, e é um imposto solidário. Então, Porto Alegre fazia 10 anos, quer dizer, fazia muito tempo que Porto Alegre não tinha uma correção da sua planta de imóveis, quer dizer, os bairros mudaram, a infraestrutura chegou e havia uma injustiça tributária muito, muito grande. Então, o movimento de corrigir nós achamos correto, como um movimento de uma atualização periódica, é um movimento correto, saudável, todas as cidades fazem aqui e no mundo inteiro, ponto. Nós achamos que essa adequação de redução um pouco das alíquotas prediais, por conta, né, da atualização pesada, do valor dos imóveis, ela foi adequada e o escalonamento também. Nós não pensamos, eu quero ser muito honesto com vocês, pode ser que seja uma pauta para 2021, nós não pensamos em alterar, né, em suspender esta correção nos próximos anos. Nós achamos que é uma correção justa do ponto de vista tributário e parcelada, escalonada no tempo, o que permite um impacto menor, eu diria assim, no custo de quem vai pagar. Então, é um movimento que nós achamos correto, justo e adequado. Porto Alegre, com esta movimentação e essa relação de alíquotas, tanto nos comerciais como residenciais como não residenciais, ela se enquadra num parâmetro nacional, nós estamos atentos a isso. Não há, Porto Alegre não fica fora da referência nacional com estas alíquotas e essa atualização que ocorreu aqui em Porto Alegre. Toda essa referência é muito importante para nós. Portanto, salvo algum tema que nós podemos conversar o ano que vem, neste momento, a nossa posição é reconhecer a dúvida, as dificuldades provocadas por essa situação e reduzir 2021. E vamos avaliar o desempenho econômico, a situação da cidade em 2021. Mas de uma forma muito honesta e correta, nós achamos que Porto Alegre vai ter uma demanda enorme do ponto de vista social
falava aqui de qualificar nossa assistência social, nós precisamos investir na cidade, na escola pública, na escola infantil, especialmente, mesmo com o Fundeb, que vai ajudar. Mas não dá, gente. A cidade de Porto Alegre tem 13 mil crianças fora da escola infantil. Não é possível que nós tenhamos milhares de crianças fora da pré-escola. E nós sabemos o que significa pré-escola para uma capacidade de aprendizado a partir do ensino fundamental. Outras cidades, isso é uma vergonha para a cidade de Porto Alegre. Eu falo isso num ambiente de muita sinceridade, é uma vergonha para a cidade como Porto Alegre. Verdade. 13 mil crianças de 0 a 5 anos fora da escola, fora da creche, fora da pré-escola. As mulheres não trabalham, as mulheres não conseguem educar, especialmente conviver na comunidade e ajudar suas famílias. Então, nós achamos que temos que ter uma arrecadação equilibrada, o IPTU tem um papel importante nisso. Essa é a nossa opinião nesse momento. E, bom, diante da situação econômica do ano que vem, vamos sentar, corrigir eventuais distorções injustas nessa estrutura tributária de Porto Alegre. Então, eu pediria, Miguel, também que tu olhasses a administração pública eleita, olhasse com carinho o micro e pequeno empreendedor nessa parte dos impostos municipais, tanto o IPTU como os demais, para poder fazer, porque sabe que os pequenos hoje são os maiores geradores de riqueza e renda. E os maiores empregadores desse país são os micro e pequenos empresários. Então, a gente tem que dar um valor realmente importante. Eu gostei muito dessas colocações que tu fez aí, a diretoria que está assistindo gostou muito também. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos que pensar tudo dentro de um grande planejamento, um planejamento global, aonde possam ouvir a todos, né, discutir, portas abertas, né, sem dificuldade, porque eu acho que a administração pública nada mais é do que todos nós juntos. Então, eu acho que isso vai ser fundamental também, sendo esse empreendimento vitorioso. Então, nós estamos, assim, com bastante alegria em ouvir e ver tudo isso que está se falando aí há horas também, desse esquema todo da campanha, e a gente tem que acompanhar. Então, dentro de tudo isso, Miguel, então eu volto uma perguntinha rápida para te me responder aquelas perguntas. O que vocês estão pensando no 4º distrito, que é uma zona forte, né? Tu sabe que a Zona Norte é uma zona populacional grande. Além do que está pensando no 4º distrito, eu também me atreveria a te dar uma ideia. Os grandes empreendimentos que vêm para Porto Alegre, nós poderíamos aproveitar para usar aquela área toda que tem ali do lado da Freeway, que hoje já está a FEComércio, a Coca-Cola, para a gente poder fazer esses grandes empreendimentos ficarem circundando esse cinturão de Porto Alegre. Porque nós sabemos que o centro de Porto Alegre, os bairros já estão saturados de empreendimentos, de grandes empreendimentos, e por isso esses grandes empreendimentos dentro dessa localidade realmente trazem uma dificuldade grande para os microempresários. Isso eu recebo todos os dias essa reclamação. Então, se nós pensarmos isso de fazer um cinturão de Porto Alegre, né, fazer um cinturão de grandes empreendimentos, de riqueza e renda, nós estaríamos num outro patamar de avanço, tanto de tecnologia, como de emprego, como de cultura, tudo aí. O que tu acha? Deixa eu dizer para vocês, é curioso, a nossa cidade, que nós gostamos tanto, né? É verdade. Econômico, nós não temos sul, né? Nós estamos blocados no sul, eu diria assim. Nós não temos o nosso oeste, nós temos a beleza do Lago Guaíba, né? Isso, sim. Nós temos norte, né? Na verdade, o 4º distrito, essa região que tu falaste, né? Do outro lado da Freeway, da região ali de Sarandi, daquela região toda. Isso. Na verdade, é o centro da região metropolitana. Sabe que quando eu falo do 4º distrito, eu gosto de enxergar não o norte de Porto Alegre, né? Mas imaginar aquela região como um centro de um polo da região metropolitana, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Olhar o norte da cidade de Porto Alegre é olhar toda a articulação logística, por óbvio, né? Toda a nossa infraestrutura, né? Agora com ponte duplicada, inclusive, né? Quer dizer, toda essa estrutura logística disponível com 448, com freeway, com ponte, com aeroporto, enfim, quer dizer, essa relação pesada, e ela é subaproveitada, impressionante, né? Então, nós temos, sim, toda uma ideia de retomar a discussão do 4º distrito, nós temos uma infraestrutura disponível, a sociedade começa, os investidores, a ocupar aquilo, é um grande polo cervejeiro da cidade, está lá, da microcervejaria, né? Porto Alegre, hoje, vocês sabem, é a capital, é a cidade com o maior número de microcervejarias do Brasil, portanto, é um polo sendo construído já no 4º distrito, né?
Então, a ideia é ter políticas tributárias específicas para o quarto distrito, retomar investimentos importantes. Nós temos conversado muito com a turma ali do quarto distrito, né? São investimentos de zeladoria, de iluminação, de segurança básica, ali a metrô, enfim, ali é toda uma rede pronta para que a gente qualifique aquela região com iniciativas tributárias que estimulem a ocupação, com iniciativas de zeladoria, vamos chamar assim, né? De limpeza, de iluminação, de segurança, né? Jogar para lá, e de pensar em várias iniciativas de natureza mais pública, inclusive, que vão criando essa identidade no quarto distrito. É uma área da gastronomia, da cultura, né? Muito, muito importante para a nossa região, né? Seja do lado oeste ou leste da Farrapos, tá? Pegando os Navegantes, São Geraldo, etc. Então, isso está muito no nosso radar, existem já planejamentos, nós temos que retomar o que nós vamos fazer. Eu quero só falar nisso também, que é o tema dos alagamentos, tá, gente? Isso é um tema importante para o quarto distrito e para aquela região toda do norte da cidade, tá? Então, são áreas absolutamente, do ponto de vista logístico e da infraestrutura existente, fundamentais, né? Porque elas são próximas do centro econômico da cidade, próximas da região metropolitana. Quer dizer, nós queremos atrair esta renda para a cidade. Eu quero que o cara de Canoas, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, venha para o quarto distrito beber sua cerveja, né? Curtir o seu show. Eu quero atrair essa renda para a cidade de Porto Alegre. Vou disputar essa renda com atividades, né? Circuitos culturais, enfim, há muita coisa sendo pensada para fazer daquela cidade. Bom, mas há um tema importante que são as drenagens. Eu estive agora, esse final de semana, da Vila Farrapos até o Sarandi lá. E, infelizmente, a cidade, não se trata aqui de falar do passado, mas a cidade perdeu muitos recursos, né? De drenagem, macrodrenagem, casa de bomba, enfim. Nós temos que recuperar isso, tá, gente? Então, pensar em investimentos, ali onde tu vê naquele eixo Fê-Comércio Coca-Cola, né? Toda aquela área, que é um grande, vou usar a expressão, um grande banhado, uma várzea, né? Do Gravataí. Nós, por isso que tem arroz ali, é meio curioso, né, gente? Mas é verdade. Plantação de arroz e gado, né? É uma grande várzea, né? Uma cota muito baixa, né? Que nós temos que ter uma política de drenagem eficiente. Nós não estamos falando de tecnologia do século 22, tá? A drenagem é uma tecnologia disponível, barata, existem projetos técnicos, é redução de casa de bomba, é limpeza, enfim. E nós vamos trabalhar pesado para qualificar a vida daquela população. Impressionante, viu, gente? Aquela população tem casas alagadas, o comércio perde freezer, geladeira, é uma coisa impressionante, as pessoas. Então, nós temos que qualificar a vida daquela região e valorizar aquela região enfrentando o tema dos alagamentos, tá? A partir daí, eu acho que a gente pode, sim, pensar de forma planejada a ocupação qualificada do quarto distrito e daquelas regiões, viu? É uma região central do ponto de vista geoeconômico para o crescimento da cidade de Porto Alegre, sim. Tem muita coisa boa sendo pensada para a gente fazer. Então, é uma belíssima ideia esta. Agora, vamos fazer com planejamento, né? Sim. Vamos fazer com planejamento, talvez um dos temas mais importantes seja a garantia da drenagem e da estabilidade para quem vai investir e morar naquela região. Mas tem gente muito boa já trabalhando lá, impressionante, viu? Tem gente muito bacana lá. Que bom, que bom. Fico muito feliz em ouvir isso, Miguel, porque aquilo ali é entrada e saída da nossa cidade, né? Então, quer dizer, a gente, se não deixar a nossa cidade dentro da coisa adequada à realidade do desenvolvimento, realmente fica difícil. Eu gostei muito da tua proposição. A seguinte, eu tenho ouvido muito na campanha, e todos nós ouvimos, eu tenho sido questionado, sobre o transporte coletivo. Eu não entendi bem o que é o consórcio, o que é que a Manuela tem falado muito nesse transporte coletivo. Isso aí vai nos dar um novo ritmo no transporte coletivo, vai nos dar uma facilidade na passagem mais acessível ao morador, à pessoa que precisa, aquele que vai procurar emprego, aquele que está estudando. Como é que vai ficar isso, Miguel? Nós temos um desafio gigantesco, não só Porto Alegre. Porto Alegre, nós vivemos uma experiência ruim de licitações, enfim. Mas nós temos um problema estrutural mesmo, né? Quer dizer, a passagem ela cresceu muito mais do que a inflação, muito Sim. mais. A passagem hoje pesa em relação ao salário, quase como a alimentação para muitas regiões, é muito pesado o custo da passagem.
mesmo com essa redução que houve recentemente, Porto Alegre tem a passagem mais cara do Brasil de todas as capitais. Isso se deve ao modelo que nós construímos ao longo dos anos, e ele é insustentável. Por que ele se tornou insustentável, né? Porque, basicamente, o custo do transporte é totalmente bancado pelo usuário, né? E essa situação de bancada por usuário, quer dizer, e as isenções que nós construímos ao longo dos anos, com idosos, com estudantes, que nós achamos devem ser preservados, quem paga esta conta é o usuário. E quem é esse usuário que é muito importante, né? Eu, rapidamente aqui, nós tínhamos um usuário trabalhador que, basicamente, tinha vínculos formais de emprego e tinha vale-transporte. Isso mudou. Hoje, a imensa maioria de quem usa o ônibus é o trabalhador informal, é o cara que paga a passagem cheia, e é ele que financia todo o sistema de ônibus. Esse sistema de financiamento está esgotado. Ele não... É verdade que o Uber, os aplicativos tiraram, mas não é essa a maior verdade, né? Feliz ou infelizmente. As pessoas não é que elas saíram do ônibus para o Uber. Quem fez isso foi quem mora perto, ou usava o ônibus para deslocamento perto, né? O problema é que criou uma situação estrutural que o pequeno trajeto do ônibus financiava o grande trajeto. Então, esta parte que deslocou do ônibus para os aplicativos tirou o financiamento dos ônibus, mas o problema é que os moradores mais distantes de Uber não conseguem pagar Uber, né? Portanto, pagam essa passagem. Nós temos que repensar isso. Nós temos que repensar isso a partir de 2, 3 movimentos que nós estamos... Bom, tem assessoria para isso, tem experiências em outras capitais. Qual é a diretriz? O ônibus continuará sendo o sistema de transporte coletivo prioritário, gente. Tem que compensar, fora o ônibus, a lotação, esse sistema coletivo, que deve ser estimulado cada vez mais. Portanto, ele é, sim, um direito social fundamental para a vida econômica e social da cidade. Nós precisamos reduzir o preço dessa tarifa, precisamos reduzir, e precisamos qualificar a estrutura, a malha, a integração e a qualidade dos ônibus de tal forma que ele possa estimular uma migração das pessoas que não usam ônibus para dentro desse transporte coletivo. Qualificar, tá, gente, é trazer ônibus elétrico, nós temos que melhorar, e não é possível vocês que trabalham no centro, não é possível entrar o ônibus a combustão no centro da cidade. Quando se fala em cidade sustentável hoje no mundo inteiro, o que se fala é retirada de motor a combustão dessas cidades, né? É questão ambiental. Nós precisamos subsidiar isso mesmo, a passagem, nós vamos ter que encontrar mecanismos de subsidiar. Nós estamos pensando, né, um fundo municipal com recursos de IPVA, de multas, de estacionamentos. Nós estamos trabalhando nisso. Qual é a equação virtuosa aqui, tá, gente? Que nós temos que encontrar um equilíbrio. É que se nós conseguir pegar esses recursos, nós somos contra pedagiar o centro, essas coisas nós somos contra. Estamos pensando nessa proposta de um aplicativo municipal que reduz o custo, né, a transferência de 30% a 40% para as empresas de aplicativos, e parte desse financiamento possa vir para um fundo municipal, por exemplo, de tal forma que a gente reduz a passagem e, reduzindo essa passagem, nós possamos atrair mais pessoas para o ônibus, e com isso ir buscando um equilíbrio entre o subsídio e a ocupação do transporte coletivo do ônibus. É uma tarefa importante que nós estamos pensando, gente. Estamos trabalhando, quer dizer, vai ter que ter o ônibus, ele tem que ter uma tarifa mais adequada, ele tem que ter mais qualidade, tem que recuperar linhas, horários, repensar novas linhas para a cidade de Porto Alegre, e tem especialistas já pensando essa equação. Nós temos que recuperar uma gestão pública, a Câmara de Compensação Tarifária, que é o caixa do sistema hoje, que, por lei, deveria estar com a Prefeitura. Não está com a Prefeitura, está com a ATP. Nós achamos que é uma distorção de gestão brutal. Nós achamos, sim, que a Carris tem um papel regulatório, de acompanhamento, que o poder público possa ter transparência na formação dos custos de todo o sistema, e ela, historicamente, pode cumprir um papel importante complementar a uma estrutura de transporte do ônibus. É um grande desafio, mas nós temos que direcionar a partir dessas referências, viu, gente? Tem muito especialista nos ajudando, consultores, mas pensar o transporte coletivo como um elemento central da mobilidade da nossa cidade,
Nós precisamos retirar carro de grandes espaços da aglomeração na nossa cidade, como outras cidades fizeram. Nós temos que pensar em integração com a região metropolitana melhor, nós temos que pensar em integração com o Transurb melhor e criar uma malha de mobilidade na região metropolitana. Não tem como pensar uma malha de ocupação muito bom. na cidade de Porto Alegre sem pensar os ônibus, a estrutura que vem da região metropolitana. Nós vamos pensar ciclovia dentro da malha. E vou dizer para vocês que é surpreendente, mas tem que pensar as calçadas também, viu, gente? Sim. Impressionante, as calçadas foram abandonadas. Exato. E as pessoas convivem, se movimentam a partir de calçadas. Essa estrutura de mobilidade, ela vai ter, viu, gente, que ser uma grande atualização moderna, pensando mobilidade, pensando qualidade e pensando as questões de natureza ambiental também, como outras cidades estão fazendo. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Os nossos corredores ficaram pela metade, os BRTs, quer dizer, ficaram pela metade, e nós temos que recuperar essa discussão e jogar Porto Alegre no século XXI. Jogar Porto Alegre no século XXI. Com certeza, Miguel, muito importante. Importante também essa colocação tua para as pessoas da terceira idade. Não abandonar esse pessoal que recebe aí uma aposentadoria migalha, que às vezes precisa se deslocar para ir ao médico, no posto de saúde e tal, ainda tem que pagar passagem de ônibus, ainda depois de tudo que ele pagou durante anos e a vida inteira trabalhando. Isso é uma boa colocação de vocês, o lado social importante. E também, já que estamos falando em transporte, vamos aproveitar para falar alguma coisinha também que o pessoal tem me reclamado muito. A nossa EPTC. A nossa EPTC hoje está virada num esquema de multa e multa e multa. Se ele se esconder atrás dos postos para multar. O pequeno empresário precisa descarregar uma carga na frente do comércio, em 5 minutos, 10 minutos ele vai fazer aquilo, não pode, é multado, uma falta de cortesia, de educação que eu presenciei, eu não estou falando nada aqui que eu já não tenho ouvido, mas eu presenciei. Inclusive, na frente de um hospital, a pessoa descendo mal, com muleta, com tudo, e os azulzinhos encostaram o carro, ainda disseram um monte de coisa, multaram o cidadão idoso. Então, essas coisas nós realmente precisamos mudar dentro de Porto Alegre, como a gente fala, em educação, mas fazer educação do trânsito da mesma maneira. Vamos fazer uma empresa educada, que possa ser cortês, que possa ajudar e que multe realmente os grandes infratores, os infratores que andam jogando corrida aí dentro da cidade, fazendo... Isso sim tem que ser feito. Agora, na hora de um trabalho, de uma coisa como a gente vê, isso realmente é uma grande injustiça. E nós esperamos isso também, que vocês mudem essa parte da empresa, assim, com o transporte. Isso eu concordo plenamente contigo. Quer dizer, nós temos que buscar uma relação de um servidor público que seja respeitado, mas uma cultura de servidor. Acho sim, viu? Também vivo isso. Aqui não é nada estranho para todos nós aqui, tá? Já não estamos, nós moramos na mesma cidade. Sim. Vivemos com os mesmos desafios, portanto, não há nada estranho para nós. É óbvio que tem que ter bom senso, educação, respeito. Sim. Né? Quer dizer, as pessoas estão ali, são pagas. É um conceito de colaboração do trânsito e do transporte da cidade. A EPTC, ela tem essa responsabilidade. E eu tenho total acordo contigo, nós temos que acabar com isso, e acaba com o gerenciamento interno, com uma cultura interna, né, de facilitar o trânsito e o transporte na cidade de Porto Alegre. Para isso que serve a nossa EPTC. E nós vamos dialogar muito sobre isso, viu? Nós temos que disputar uma outra cultura institucional, para usar uma linguagem que vocês conhecem. Nós precisamos disputar uma cultura institucional, né, de uma postura correta, adequada, e uma postura solícita, né, de quem está ali para ajudar a comunidade, não complicar a vida de ninguém. Que bom em ouvir isso. Então, a nossa conversa está muito boa, viu? Está agradável. Então, eu te perguntaria o seguinte, dentro desse esquema todo, o mercado público, o que vocês estão pensando do mercado público, nosso cartão de visita de Porto Alegre? O que estão pensando? Que até hoje aquilo ali está abandonado. Tu sabe bem, nós vivemos aí, quantas vezes nós vamos lá comprar peixe, comprar pão, comprar doce? O que está acontecendo? O que nós podemos mexer naquilo, você? A ideia fundamental é que ele continue sendo o mercado público. Sim. Essa é a ideia central, né? Sim. A exemplo de outras capitais que têm os seus mercados públicos, que têm a sua característica de Sim. comércio, de público, de cultura. Aqui não é um ponto cultural, é um ponto de comércio, mas é uma referência cultural. É verdade. É uma referência histórica e social. Ali todas as classes, todas as cores, todos os aromas, né? Todos os sons. Aqui no mercado público que nós gostamos de... Nós achamos que...
Sempre que vem os companheiros de fora, de São Paulo, Rio e tal, eu sempre procuro levar para almoçar ali, entendeu? Então, a gente fica triste quando vê aquilo ali, vê os empresários reclamando para a gente, vê uma série de coisas, que nós temos representantes ali dentro também. Então, é importante que a gente possa trocar essa ideia. Então, vamos ser, a gente conversou muito com os mercadeiros, com os comerciantes ali ao longo desse ano. Nós temos uma opinião contrária que o prefeito tentou fazer, infelizmente, de forma autoritária, permanente. Horrível. Uma relação desrespeitosa, né? Começa com a relação desrespeitosa com o próprio Funmercado, né? Quer dizer, um fundo público, né? Financiado pelos mercadeiros, quer dizer, que as pessoas não conhecem a contabilidade verdadeira daquele fundo, o que é uma relação escandalosa. Né? Quer dizer, os próprios mercadeiros desconhecem a situação financeira daquele fundo, que é um fundo exatamente para financiar os investimentos, o custeio do mercado, né? Então, a gente não quer ter essa relação, nós não concordamos com essa visão de transformar o mercado em mais um shopping center. Então, pois muito bem, o shopping center tem o seu espaço, tem o seu mercado, tem a sua clientela, tem o seu público, né? Nós achamos que o mercado público deve continuar com esta característica de comércio e buscar uma relação adequada entre o poder público e os mercadeiros que querem investir no mercado. Nós perdemos, por conta dessa teimosia e arrogância ideológica, de querer privatizar, de botar uma empresa a gerenciar todo aquele mercado, né? Eu diria, e mudar os mercadeiros, nós perdemos recursos importantes, né, a nível de governo federal, quer dizer, que poderiam já estar ali no segundo piso operando, funcionando, né? Isso que os mercadeiros querem. Então, a nossa opinião sobre o mercado público é essa, é uma gestão compartilhada, uma gestão comum que dê estabilidade para quem trabalha e preserve as suas características com cada vez mais qualidade, com eles, né? Ampliando o horário de funcionamento, integrando o mercado público ao centro. Mais um minutinho só, viu? Eu me entusiasmo com isso. Há 15 anos o Cais Mauá não está aberto para nós, gente. Aquilo é uma beleza. Nós temos que pensar Porto Alegre, quando eu entro para lá, o que eu penso assim, né? Se a gente pensar do ausênio do gasômetro Orla, pegando o Cais Mauá, o Cais do Porto, que é um cais do povo, e vocês imaginem aquilo aberto, bem cuidado para circulação, com lazer, com cultura, com gastronomia, né? Passando pelo mercado, subindo a Borges, aquela coisa maravilhosa abandonada ali na Borges, né? Até o viaduto aqui dos Açorianos, pegando ali quem está subindo pela direita, até a usina do gasômetro, Rua da Praia, Alfândega, Casa de Cultura, Mário Quintana, uma coisa extraordinária. Esta ideia deste centro histórico, né? Aberto à população, com vigor, com dinamismo, com atividades culturais, aberto à noite. Nós temos que recuperar aquele polo para a noite de Porto Alegre, para a circulação naquele ambiente com a prefeitura. Aquilo é belíssimo aquela região, e hoje, infelizmente, feia, abandonado. Você sabe que quando eu fui, eu não quero espichar a conversa, mas a gente vai criando... Fica à vontade. Quando eu fui candidato ao governo, em 18, viu, gente, eu quero compartilhar isso, eu ficava muito impressionado que eu saía de Porto Alegre, eu achava todas as cidades belíssimas, e eu não entendia. Tinha flor, tinha canteiro, tinha uns negócios meio esquisitos. Não sei se acontece isso com vocês quando vocês viajam, aquelas coisas. Pô, mas a gente nota umas coisas diferentes, né? Bem pintada, cuidada, flor. Coisas, aí tu te dá conta do abandono do centro da cidade de Porto Alegre. Vocês me desculpem, mas não tem uma flor, tem um canteiro, não tem uma beleza, não tem uma pintura. Não tem nada, quer dizer, abandono, as pessoas idosas caindo, quer dizer, as pessoas com deficiência, ninguém consegue caminhar, andar com segurança, o próprio comércio pede isso para a gente, o comércio que está instalado naquela região, os lojistas, enfim. Então, eu quero dizer isso para vocês, o mercado faz parte desse coração, dessa alma de uma cidade, a cidade é isso, é sua história, e eu acho que ele faz parte do futuro da cidade de Porto Alegre. Quando eu projeto, eu não sou arquiteto, tá? Eu sou um cidadão, mas quando a gente olha aquele centro, aquela região, como olha outras regiões da nossa cidade abandonadas, é extraordinário para um ambiente de convívio, de segurança, de lazer para a cidade de Porto Alegre. Assim nós pensamos, e ali deve continuar como um centro de abastecimento da cidade, um centro de convivência da nossa cidade, melhorando cada vez mais a qualidade daquele atendimento. Que bom, que bom. Aqui eu estendi um pouco, mas é... Isso, que bom. Outra coisa, vou sugerir alguma coisa também, depois tu estuda no plano de governo, essas coisas todas.
já que nós falamos em calçadas, o idoso caminhando, caindo, faltando pedaços nas calçadas, pensa, dá uma estudada no planejamento, se dá para o órgão público, a prefeitura, no caso, recompor essas calçadas e cobrar no IPTU das pessoas, que eu acho que fica muito mais fácil, porque a pessoa não tem renda para fazer aquilo naquele momento, porque a gente sabe que, cara, se a prefeitura fizer e cobrar, eu acho que vai sair muito bem parcelado, tudo parceladinho, vai ficar muito bom para todo mundo. Nós vamos ter toda essa beleza que eu e tu queríamos ter, que Porto Alegre tenha, entendeu? Vamos pensar assim. Pensa nisso que eu sei que tem um nome arrojado, tem um nome empreendedor arrojado. Isso é coisa, tipo da coisa ganha-ganha, né? Que todos ganham. É verdade. Eu acho que isso vai fluir muito bem. Foi uma grande alegria, Miguel Rosseto, em tê-lo aqui conosco no Sindigêneos do Rio Grande do Sul. A nossa diretoria, através de mim, agradece muito as colocações que tu fez, foram muito pertinentes, muito fortes e muito sábias. Eu digo sempre isso, sábias. Quando a gente fala alguma coisa e assume o que tu fez, eu assumo que vamos ter isso, vamos planejar aquilo. Eu acho que isso é fundamental no ser humano. Então, nós precisamos que realmente desenvolva a nossa cidade, a gente vive nela, cria nossos filhos, netos nela, tem os nossos negócios na cidade. Então, quer dizer, isso tudo, e com toda essa dificuldade que nós estamos vivendo, que vocês estão acompanhando muito de cima, até porque estão em tudo que é lugar de Porto Alegre, coisa que a gente não tem essa facilidade hoje de se deslocar tanto para esses lugares, e isso vai ser fundamental num bom plano de governo, caso a coligação de vocês seja vitoriosa. E a gente vai estar ao lado, nós estamos sempre ao lado para ajudar todos, ver o que está fazendo. Eu tenho trabalhado muito com os deputados de todas as linhas, quando tem leis, quando tem coisa, a gente vai lá colaborar, ajudar. Nós não queremos que as coisas sejam feitas para benefício, nós queremos benefício global, benefício da população, benefício de todas as pessoas que vivem em nossa volta. E nós queremos gerar, como é o nosso feitio, gerar renda, riqueza, gerar trabalho, gerar ajudas dentro da educação, que a gente tem ajudado muito, ajudado as escolas, muitas coisas que as pequenas empresas fazem e ninguém vê, sabe? Ninguém vê. Então, é importante, Miguel, que vocês olhem isso com carinho, que a Manuela possa ver tudo isso também dentro desse plano global e que possam fazer um trabalho realmente bom para a sociedade, mostrar aquilo que vocês vieram, eu acho que isso é fundamental, né? Eu tenho acompanhado todos os debates, eu acompanho todas as coisas, porque eu quero ficar por dentro do que está acontecendo. Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha conhecimento. É aquilo que tu falou lá no meio das palavras. Conhecimento. Quem tem conhecimento detém as coisas todas para poder ajudar e a resolver. Então, eu agradeço muito a tua presença, digo que nós estamos felizes em tê-lo aqui mais uma vez e queremos desejar boa sorte para todos, né? E deixo aí os minutos finais que tu quiser usar aí, livre para que tu te manifeste, diga o que tu quer dizer. Um agradecimento. Eu sinceramente, eu acho que quando nós conversamos, a gente sempre cresce. A gente troca. Na troca, nós crescemos. Nós nos qualificamos, nós aprendemos. Isso é uma verdade que eu carrego e eu acho que isso é muito importante, especialmente para uma cidade como Porto Alegre. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Os desafios são gigantescos para a nossa geração, sabemos disso, mas é uma mensagem de confiança, né? Porto Alegre tem muitos recursos. Manuela está super preparada, né? Disposta, nós estamos dispostos, né, a construir uma recuperação da nossa cidade, né? Quer dizer, nós temos recursos, nós temos que mobilizar com inteligência, né, de forma positiva, os recursos que a cidade dispõe para que a gente possa rapidamente sair dessa situação, né, enfrentar essa desigualdade, recuperar nossa economia, uma economia que gere trabalho, emprego, serviços. Vocês representam essa gigantesca rede de abastecimentos, né, em toda a nossa cidade. Vocês têm em todos os bairros, vilas, portanto, é uma capilaridade fundamental. Nós vamos conversar muito com vocês. Queria deixar essa mensagem. E tenho certeza que se nós temos propostas, iniciativas, que é a nossa responsabilidade, né? Mas nós sabemos que é no ambiente de cooperação e de diálogo que a gente deve estabelecer uma relação permanente. Nós teremos novos desafios no próximo ano, falamos um pouco deles, e nós temos que permanentemente testarmos as nossas compreensões, as nossas opiniões e as nossas realidades, quer dizer, e ter o aprendizado de escutar. Nós sabemos escutar, viu, gente? Ninguém duvide disso.
Nós sabemos escutar, nós queremos abrir as portas da prefeitura, nós achamos que acertamos e governamos melhor quando nós conseguimos combinar a escuta com a capacidade de fazer, com a eficiência da gestão pública. E nós gostamos disso, isso é um valor para nós. Uma prefeitura eficiente, uma prefeitura com qualidade de gestão, com metas, com planejamento, com avaliação. Nós gostamos disso. E achamos que esse ambiente que Porto Alegre tem quase no seu DNA, que nos fez referência mundial, tem que voltar para a cidade. Nós temos que enfrentar, fazer dessa cidade uma cidade com mais igualdade, com mais justiça. Portanto, nós não queremos nunca mais aquilo que vivemos e nos deixou perplexos, aquela cena de violência na semana passada, de racismo. Nós não queremos que Porto Alegre entre no mundo a partir de cenas como essa, né? Nós queremos uma cidade que viva em paz, sem racismo, sem machismo, sem homofobia, quer dizer, que todos possam viver a sua diferença, né? Em paz, em igualdade, sendo respeitados, e que a nossa cidade seja conhecida por esses valores, que são os valores maiores que nós carregamos. Viver em paz, com felicidade, cada um com a sua família, com a sua comunidade, trabalhando, vivendo a sua felicidade. Então, parabéns, viu? Muito obrigado, meu nome, em nome da Manuela. Tenho certeza que vocês vão encontrar esta disposição de diálogo e nós queremos acertar. E o diálogo, volto a dizer, a arrogância fabrica erros. E nós queremos produzir acertos e rapidamente, e vamos produzir esses acertos num ambiente de respeito e de diálogo. Parabéns para vocês, muito obrigado, tá, gente, por este encontro. Eu quero agradecer a Flávia e a Ana, né, que nos ajudaram, é isso? Sim. Obrigado, tá, gurias? Obrigado e um bom trabalho para